Imagina só, um homem que perdeu absolutamente tudo. E, como se não bastasse o sofrimento, ele ainda tem que lidar com uma enxurrada de conselhos bem-intencionados que, na verdade, só pioram as coisas. Pois é exatamente nesse cenário que a gente vai mergulhar hoje, bem no meio de um confronto intenso lá do livro de Jó. É uma coisa quase que instintiva, né? Quando a gente se depara com uma dor que não entende, a primeira reação é tentar explicar. Achar uma lógica, um motivo, qualquer coisa que devolva a sensação de que o mundo faz sentido. Mas, e quando essas explicações fáceis, sabe, não só falham, como acabam machucando ainda mais quem já está sofrendo? Então, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte: a gente começa vendo quando a lógica falha, depois passa pela visão de mundo rígida dos amigos, contrasta com a realidade agonizante de Jó, chega no ponto alto que é um redentor além da razão e fecha com lições para o sofrimento moderno. Vamos nessa? Muito bem, começando o nosso primeiro ponto: quando a lógica falha. É aqui que a gente encontra Jó, lá no capítulo 17, num estado de desespero total. Ele não está só sofrendo, não. Ele está sendo literalmente esmagado. E o pior, esmagado não só pela dor, mas pelas palavras daqueles que deveriam estar ali para consolar. Dá para sentir o peso disso, né? O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando e só tenho perante mim a sepultura. Aqui não tem mais esperança, não tem luz no fim do túnel. Para ele, a vida como ele conhecia já acabou. O que resta é o túmulo. E é a partir desse abismo que a discussão toda vai pegar fogo. E aí que entra o grande paradoxo da história. Porque os amigos dele chegam cheios de explicações, com uma teologia que parece fazer tudo sentido, um sistema de causa e efeito bem arrumadinho. Só que, em vez de trazer alívio, essas palavras viram mais um fardo, sabe? Acabam sendo um ataque direto a Jó, bem no momento em que ele está mais frágil. Ok, vamos entender a cabeça dos amigos de Jó. A lógica deles é bem simples, bem direta. O universo funciona com uma regra de retribuição. Fez o bem, vai ser recompensado. Fez o mal, vai ser punido. Ponto final. Sem meio termo, sem exceções. O Bildade, por exemplo, não faz rodeios. Ele diz: na verdade, a luz dos ímpios se apagará. O seu próprio conselho o derrubará. Ou seja, para ele é quase uma fórmula matemática. Se a pessoa é má, a luz dela vai apagar. As próprias escolhas vão levar para o buraco. Simples assim. O destino do mal é a destruição. Aí vem o Zofari, nossa, ele pega ainda mais pesado. Ele fala que o júbilo dos ímpios é breve, como seu próprio esterco perecerá para sempre. É uma imagem bem forte, né? Ele está dizendo que qualquer alegria, qualquer sucesso do ímpio é coisa rápida. E no final ele vai sumir como lixo. O argumento deles é muito consistente, muito duro e, na pele de Jó, terrivelmente errado. Então a gente pode resumir a lógica deles, essa fórmula da retribuição, em 4 passos. Olha só. Primeiro, Deus é justo. Ok. Segundo, a justiça dele recompensa os bons. Terceiro, a justiça dele pune os maus. E a conclusão deles, portanto, se alguém está sofrendo, é porque é mau. O sofrimento é a prova do pecado. Parece lógico, né? Bem arrumadinho. O problema é que a realidade de Jó explode essa lógica por completo. E agora a gente vira o jogo para ver a realidade agonizante de Jó. Porque ele não está rebatendo com teorias, com teologia, ele está gritando a partir da dor dele, da experiência dele. É a vida real batendo de frente com aquela caixinha organizada que os amigos dele criaram. Olha o desabafo dele. Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Presta atenção nisso. Ele não fala até quando vão discordar de mim. Ele fala até quando vão me quebrar com palavras. Para Jó, as palavras dos amigos não são só opiniões diferentes. São armas. Estão despedaçando ele por dentro. E aqui o confronto fica cristalino. De um lado, os amigos insistem: você deve ter pecado. É a fórmula deles. Do outro, é a realidade de Jó. Sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Ele joga a responsabilidade direto em Deus, não num suposto pecado. Ele não entende o motivo, mas tem uma certeza: a explicação dos amigos simplesmente não bate. E ele chega no fundo do poço com essa imagem visceral. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. É a desolação total, física, emocional. Ele perdeu tudo, foi abandonado, o próprio corpo está falhando.
Pela lógica, a história acabaria aqui, né? No desespero absoluto. E, no entanto, é bem aqui, no fundo do poço, quando todos os argumentos já se esgotaram e parece que não tem mais nada a ser dito, é aqui que algo absolutamente extraordinário acontece. Vamos falar de um redentor que está além da razão. Porque o que vem agora não é uma resposta lógica, não é a peça que faltava no quebra-cabeça. É um salto de fé na escuridão. É uma declaração que vem de um lugar que a razão simplesmente não alcança. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O mais impressionante aqui é que essa certeza não vem do entendimento. Pelo contrário, ela surge apesar da falta de entendimento. No meio da dor, do abandono, de tudo dando errado, Jó se agarra a uma verdade que a realidade dele grita que é mentira. Ele não entende o porquê, mas ele sabe em quem ele confia. E esse é o ponto-chave de tudo. Essa declaração não é uma resposta para o porquê do sofrimento dele, mas ela se torna uma âncora que o segura no meio do sofrimento. A fé de Jó não explica a tempestade, mas o impede de ser totalmente arrastado por ela. Certo. E o que a gente aprende com tudo isso hoje? Quais são as lições para o nosso sofrimento moderno? A verdade é que essa discussão entre Jó e os amigos é super atual. Quem nunca esteve de um lado ou de outro dessa conversa, não é mesmo? Essa lógica falha dos amigos, ela ecoa muito na nossa positividade tóxica de hoje, naqueles conselhos simplistas que a gente ouve. Já parou para pensar? Frases como, tudo acontece por um motivo, ou tenta ver o lado bom. Às vezes soam exatamente como os amigos de Jó. São tentativas de encaixar uma dor gigante numa explicação pequena. E o resultado é que acabam invalidando o sofrimento do outro. Então, o que a gente pode tirar de lição prática disso tudo? Primeiro, resista à respostas fáceis. É preciso ter a humildade de admitir que nem todo sofrimento tem uma explicação simples. Segundo, pratique a presença em vez de platitudes. Muitas vezes o melhor consolo é só estar junto, em silêncio, e não dar um monte de palavras vazias. E terceiro, encontre esperança além da explicação. A verdadeira força pode estar ancorada numa esperança que vai além do nosso entendimento. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando a lógica falha, onde a gente encontra a nossa âncora? Naqueles momentos em que a vida parece não fazer sentido nenhum, quando todas as nossas explicações vão por água abaixo, o que é que nos sustenta? A experiência de Jó sugere que talvez a âncora mais firme não esteja na nossa capacidade de entender, mas em um lugar bem mais profundo.